Olá, a paz do Senhor para você que me ouve neste momento. Queria te fazer uma pergunta. Qual são os seus maiores medos? O ser humano, ele é muito autoconfiante quando as coisas se encaminham bem. Traça seus planos, seus objetivos, e à medida que ele vai galgando e conquistando isto, ele vai se impondo, de sorte que ele vive de uma forma que aparentemente ele acha que não tem nada que ele não consiga vencer e romper. Mas sabemos que, no fundo, todos nós temos os nossos medos. E os nossos medos, eles são os mais variados possíveis. Um tem medo de barata, outro tem medo de rato, um tem medo de grilo. Mas não é simplesmente desse medo em si que quero falar com você, mas daquele medo que de fato nos assusta. E eu tenho certeza que devemos concordar nisto. O nosso maior medo é o medo da morte. E por que temos tanto medo da morte? O apóstolo Paulo, certa feita, ele disse assim: porque para mim o morrer é ganho, mas o viver é Cristo. Morrer é lucro, viver é Cristo. De sorte que ele não estava, aparentemente, quando ele da sua fala, ele não está muito preocupado com essa questão da morte. Por que que a humanidade ela vive tão apreensiva quando o tema é morte? E nós encontramos alguém como o apóstolo Paulo, parece tão resolvido e tão resoluto quanto a essa questão. Talvez o nosso maior medo da morte seja exatamente pelo fato de desconhecermos o primeiro minuto que vem depois dela. Quem conhece o primeiro minuto depois da morte? Se tem alguma coisa no ser humano que o preocupa, que faz ele perder o seu chão, é exatamente convidar ele a mergulhar em algo que ele ainda não conhece ou que ele não domina. O novo sempre é e será assustador. Nós não gostamos do que é novo. Mas vamos lá. A morte, ela não deixa de não ser uma certeza. Se tem algo na vida que temos certeza, é quanto à morte. Todo homem, ao nascer, ele já está sentenciado a morrer. Uns vão mais jovem, outros um pouco mais de idade, mas é uma certeza. A morte é uma realidade para todos nós. E como é que encaramos esta realidade? Se nós olharmos para a vida do próprio Paulo, ele vai ter algumas respostas para nos dar. Porque quando ele diz: o meu desejo mesmo era estar com Cristo, mas por causa de vós, eu ainda fico aqui, né? Ele até diz algo que é bastante forte, bem interessante, quando ele diz assim: porque eu me preocupo, eu estou com vocês, eu me envolvo com vocês, até que Cristo seja formado em vós. E quando Paulo nos fala isso, o que ele está querendo nos dizer? Que eu só terei uma vida
resoluta quando eu encontrar esse ponto de equilíbrio na pessoa bendita de Jesus Cristo. Qual é a grande situação, ou a grande sacada de tudo isso? É uma perguntinha que eu quero fazer para você exatamente agora. Qual é o seu vislumbre de futuro? O que é que você tem feito hoje? As decisões que vocês estão tomando hoje, elas refletirão no seu futuro. E qual que é esse vislumbre de futuro que você tem? No futuro, o que é que te aguarda? O que é que te espera? Porque é exatamente esse vislumbre de futuro que temos hoje que vai nos levar a viver de uma forma e de uma maneira que eu possa encarar isto sem preocupação. O que Paulo está dizendo é algo que parece não estar preocupado. Ele diz: para mim, o morrer é ganho. O viver é lucro, o viver é Cristo. De sorte que, morrendo ou vivendo, para ele, estava tudo certo, estava tudo resolvido. Ele não tinha pendências a serem resolvidas, estava resolvido. A maior questão do homem é exatamente essa. É que ele sempre tem algumas pendências que ele vai deixando para lá, vai deixando para trás, e não gosta de resolver as pendências. E sempre que parece chegando a hora, a gente tem aquela sensação de que eu tenho algumas prestações de conta a fazer. Eu tenho alguma prestação de conta a resolver. Salomão, ele escreve um texto que vai nos remeter a isso. Ele diz assim: ei, você que ainda é jovem, lembre-se do teu Criador quando ainda for jovem. Porque depois virão dias em que você já não tem tanto contentamento. E por conta disto, você vai se lembrar da época da juventude. Mas ela já passou e já é tarde demais. Porque uma coisa é certa, que o fim do todo homem é. Qual é o fim de todo homem? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque de tudo quanto o homem fizer, quando chegar lá no fim, ele terá que prestar conta. Por quê? Porque Deus de tudo trará juízo. Ele diz outra coisa bem interessante lá no capítulo 11 de Eclesiastes, quando ele diz assim: ei, você que é jovem, em vigor da mocidade, alegre o seu coração nesses dias. Faça tudo quanto o teu coração tiver vontade de fazer. Mas saiba, porém, de uma coisa: sobre tudo isto, um dia Deus trará a juízo. Quando eu digo que você precisa ter um vislumbre de futuro resolvido, eu falo exatamente disto. Porque Paulo vai completar esta nossa fala quando ele diz assim, ó: porque as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que vai ser revelada no futuro. Ou seja, aquilo que Deus tem reservado para nós lá na frente, ele é tão maior, tão sublime, tão mais vultuoso, de que aquilo que eu estou vivendo nesse tempo presente, ele não pode ser comparado com nada daquilo. Portanto, eu vivo hoje, mesmo que a situação não esteja boa, mesmo que as coisas fugiram do meu controle, mesmo que tudo pareça
em descrédito, em desvantagem, em desesperança. Mesmo que o cenário seja completamente caótico, como esse que estamos vivendo agora, através dessa pandemia que está acontecendo. Mesmo que o emprego já faltou, mesmo que o amigo foi embora, mesmo que a igreja não me deu apoio, mesmo que o pastor não ligou para mim, mesmo que os amigos me deram as costas, mesmo que todos os recursos faltaram, mesmo que o sistema seja opressor de forma que eu não consiga me desvincular dele, por mais que hoje eu esteja sofrendo e chorando, aquilo que está por vir, aquilo que me aguarda, aquilo que está lá na frente, o vislumbre de futuro que eu tenho, ele é tão real que eu trago isso para o tempo presente e isso me traz esperança. Me traz esperança. Então, aquilo que está lá na frente não pode me assustar, sabe por quê? Porque eu estou bem certo, muito bem certo, de que aquele que começou a boa obra, ele também é poderoso para fazer cumprir cada desígnio e propósito do Senhor. Ele é fiel. E a sua palavra não pode voltar vazia. Qual é o seu medo? Por que você está assustado? Por que você está desesperançoso? Ah, nada. Nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem as potestades, nem a fome, nem a guerra, nem a nudez, nem a peste, nada, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Lance fora o seu medo, porque Deus te deu um espírito não de temor, mas de ousadia para acreditar na sua palavra e esperar firmemente que Ele não falha, que Ele não muda e que Ele é quem te sustenta. É Ele quem te toma pela sua mão direita e te diz: tu és meu filho, não temas, eu te remi, eu te escolhi, tu és meu, tu não vai morrer sem esperança. Deus é aquele que te guarde. Lance fora seu medo. Deus tem vida e vida com abundância para você, para sua casa, para sua família. Deus te abençoe em Cristo Jesus.